assim, vem de fogo, né? O lar, lareira, né? Então, o lar é aquele lugar que tem a lareira, aquele lugar quente, é diferente de casa, né? A casa é um ambiente, é uma construção, né? Uma casa é uma construção. Agora, o lar é aquele lugar quente, que tem aquele acolhimento, aquela sensação gostosa que é a quentura, assim, é o calorzinho do lar, né? Que é único. O nosso lar tem que ser quente, tem que ser verdadeiramente um lar, que não pode ser uma pensão. Muitos lares, infelizmente, hoje em dia, são pensões. Todo mundo vai lá para dormir, mas não passa o dia, não conversam. Daí, nesse sentido, o lar vira uma pensão, vira apenas uma construção, um abrigo. E não é isso que a gente quer fazer o nosso lar realmente um lar, um lugar que tenha fogo, nem que a gente não tenha lareira, né? Porque hoje em dia a gente não... Aqui no Brasil a gente não tem, né? Lareira. E não tem lareira, mas tem que ter esse calor, tem que ter esse aconchego, essa sensação de pertencimento, você se sentir bem naquele lugar, falando no fundo, né, no final do dia eu quero voltar para o meu lar, para aquelas pessoas, não é só para a cama, para o sofá, para me esticar, mas quero voltar para aquele ambiente gostoso, um ambiente no qual eu posso ser eu mesma, ser acolhida, um ambiente no qual há amor incondicional, um ambiente no qual, mesmo que eu erre, eles me entendem. Se eu tiver de mau humor, a casa inteira não vai ficar de mau humor, mas vão me acolher. E é isso que a gente tem que fomentar aí com essas pequenas virtudes. É óbvio que a nossa luta é uma luta, gente. Luta é luta, né? Não tem conversa. Ninguém falou que era fácil. Não é fácil viver as pequenas virtudes. São pequenas só no nome, né? Porque na realidade são grandes virtudes. Viver a sinceridade no seu dia a dia, a discrição, a caridade, tudo isso, né? É um sorriso amável para quem às vezes está nos irritando. Nossa, é heróico. Então parece pequeno, mas é heróico. Só que a gente tem que saber viver isso no nosso dia a dia. Tem que deixar impregnar a nossa alma com essas virtudes. Então, quando eu falo também, a gente volta para o nosso lar e a gente, eu posso ser eu mesma no meu lar, também não quis dizer que, né, é para a gente ter uma vida dupla, porque já falei sobre isso, é a virtude da sinceridade, eu sou a mesma pessoa. Só que é evidente que no lar, talvez mais relaxado, né? No lar, eu posso ficar dentro de casa com uma havaiana, né? No trabalho eu não estou de havaianas, né? Sei lá. Então, assim, estou mais relaxada, mas, ao mesmo tempo, eu estou em guarda interiormente. Eu posso adotar uma postura mais relaxada exteriormente. As pessoas do meu lar me veem de pijama, por exemplo, né? Não o dia inteiro, mas nos horários eles me veem de pijama. As crianças podem me ver e tal, mas não é porque eu estou de pijama ou que seja um lar que eu possa ficar de pijama, ou se eu estiver doente que eu fique deitada na cama, né, com a minha dor de cabeça lá, não significa que eu não tenha que ter essa postura de luta também em casa. Então eu estou em guarda, eu estou sempre de guarda, e eu estou de guarda para viver essas pequenas virtudes. E óbvio, como é um ambiente mais relaxado e também tem os seus estresses próprios, né, do nosso lar mesmo, de marido, sei lá, que chega do trabalho, esposa que está irritada porque você está irritado porque o marido foi no mercado e não trouxe exatamente o que ela queria, sei lá, né? Criança que fica berrando, às vezes a gente está sereno, mas criança dando piti ali, é uma coisa assim, vai subindo o nosso sangue, vai fervilhando aquilo lá, né? Então, e não é porque eu estou em casa e que eu amo os meus filhos que eu posso dar qualquer patada neles, né? E vice-versa, e o meu esposo também. O que eu quero dizer de tudo isso é que tudo bem se de vez em quando escapa,
né? Escapa uma voz grossa, escapa uma rudeza no trato, escapa eu dar falar meio irritada com o marido ou com os filhos. Pode escapar, mas não é para ser assim. Não é para eu falar, não, mas é assim, tem que ser assim. Não. Quando a gente pensa em escapar, é isso, é porque escapou, quer dizer, na maior parte do tempo eu estava contendo, né? Eu contive a minha irritação. E quando a gente tem presença de Deus, é o truque, né? Presença de Deus é o truque para a gente conter tudo. Porque a hora que meu filho estiver dando um piti lá e tal, eu vou voltar para Deus e falar: Senhor, me ajuda a ter presença de espírito, me ajuda a ficar calma aqui, que se eu ficar irritada vai piorar, né? Se eu gritar com meu filho, talvez vai piorar, vai ficar eu gritando mais o filho, aí daqui a pouco tem mais gente da casa gritando. Enfim, presença de Deus é o truque, tá? Toda vez que a gente deixa escapar, uma irritação, uma patada em alguém, um mau humor, é porque a gente não teve presença de Deus. Então, nesse sentido, quero, ao mesmo tempo que normalizo com vocês, né, a nossa luta, né, é uma luta de todos, ao mesmo tempo a gente não pode normalizar a derrota, tá? Senão a gente fica estagnado em um ambiente que, todo mundo é assim mesmo, ela é grossa mesmo, ele é mal-humorado mesmo, enfim, a gente não melhora e vai poluindo aquele ambiente de maldade. Não é a face, né? Não é a face do amor. E não é o lar quente que Deus quer que a gente tenha. Então, o nosso lar tem que ser gostoso. Na maioria das vezes tem que ser gostoso, né? Então, as pessoas têm que querer voltar para o nosso lar. E os nossos filhos, principalmente, também. O marido, a esposa. Às vezes você tem aí um marido que fica, sei lá, vai jogar futebol, fica inventando desculpa para não voltar para casa. Pode ser, lógico, você pode pensar, mas é uma fraqueza dele, ele que não sabe suas obrigações. Mas às vezes também, a hora que ele volta, você, em vez de acolhê-lo, fica com mais raiva, é grossa, ou chega em casa, o marido já chega em casa, já vai dando patada, já vai reclamando. Quem que quer voltar para um lar assim, né? É óbvio que o adulto da relação, você pressupõe que seja mais maduro, mas nem sempre é assim. Muitas vezes a gente tem 60 anos, 40 anos e a gente acha com imaturidade. A gente tem os nossos quedas e as nossas imaturidades, né? O nosso egoísmo, né? Então a gente tem que compreender, né? Mas feito esse parênteses, né? Vou falar com vocês hoje sobre a virtude da discrição. Então, tudo isso é a meta, tá, gente? É a meta. E é luta. E a gente vai conseguindo. Só que quanto mais presente a gente tem essas virtudes, o que a gente quer, mais fácil é pra gente ganhar essa luta. Porque se eu não sei nem pra quem que eu tô lutando, eu vou parar de lutar, né? Então, por que eu tô lutando? Tô lutando pra ser santa. Ou santo, né? Pra ter filhos santos. E os filhos santos... fica muito mais fácil se eu der exemplo, né? Já diria a Santa Zélia, né? A gente vê... Já diria não, né? Não que ela disse isso, mas... A gente vê o exemplo da Santa Zélia, do marido dela, que... Me fugiu o nome agora, mas vocês sabem, o pai de Santa Teresinha. Eles tiveram Santa Teresinha, tem outras... Acho que todas as filhas foram freiras, carmelitas... Tem uma outra que é beata, que me fugiu o nome também, ou seja, elas foram santas, depois, né, chega uma determinada época que a santidade vai depender dos nossos filhos. Mas se eu fomentar desde cedo, se eu lançar as bases, se eles vierem de um lar virtuoso, um lar santo, fica muito mais fácil. É como se a gente pavimentasse o caminho, agora ele só tem que rolar, né? Ele só tem que ir lá deslizar pelo caminho. Só não vão para frente se eles não quiserem. Mas, enfim, semana passada falei com vocês sobre a virtude da sinceridade e eu já tinha até dado uma pincelada na pequena virtude da discrição, porque a sinceridade, ela deve ser sempre moderada pela virtude da discrição. Então, nem
tudo o que a gente vê, pensa, sente, precisa ser dito. E aí que entra a virtude da discrição, a gente tem que ponderar, né? Então, uma pessoa que é sincerona demais, fala tudo que está pensando de qualquer jeito, ela é sincera, mas não é virtuosa, porque é uma sinceridade escrachada, uma sinceridade sem papas na língua, né? Não é tudo que fala. Gente, vocês imaginam se Jesus falasse tudo que ele soubesse de todos? Ia ser terrível. A gente ia ficar pessimista demais. Se ele olhasse para sei lá, para as mulheres que o rodeavam, para São Pedro, e falasse: é um preguiçoso, você vai me trair, você é de Veneta, sei lá, né? Falasse esse tipo de coisa o tempo todo, ou falasse todos os pecados de todos, eles não iam melhorar, né? Provavelmente. Porque quando a gente se depara com muita força contra, né? Quando alguém fala de um modo negativo das nossas fraquezas, muitas vezes a gente não melhora. A gente simplesmente se rotula, né? Então eu sou fraco mesmo e vou ficar aqui, né? Isso é interessante também quando a gente pensa na educação de filhos, na educação do marido, da esposa, né? Que querendo ou não a gente está educando também, né? E vai ficar a vida inteira, né? Ajudando eles a melhorar, a ser mais santos. Então se eu falar para o meu marido: você é um preguiçoso, nunca me ajuda, sei lá, ele vai assumir esse rótulo de repente e falar: não, ela já sabe que eu sou preguiçoso, que eu não ajudo, pronto. Aí é diferente. Se ela falar, né, se a esposa falar assim: olha, eu sei que você quer me ajudar, eu sei, mas me parece às vezes que você foge. Veja, estou falando a mesma coisa, né? Parece às vezes que você não quer ver que tem louça na pia, né? Por exemplo, estou falando a mesma coisa, mas eu não estou sendo agressiva. Eu não estou sendo escrachada, né? E nesse sentido também é uma forma de discrição, tá? Então, ser discreto no que a gente fala, no que a gente expõe, né? Então, aqui o Chevreul fala: a arte de discernir o que se deve dizer em cada caso e a maneira de dizê-lo. Isso é viver a discrição, né? É lógico, às vezes a gente tem que dizer verdades, às vezes doloridas, e tem que dizer. Mas o que eu falei, você vai ponderar a forma que você vai dizer, com caridade, tudo isso com a virtude da discrição. Eu não preciso falar mais. Por exemplo, se eu quero que a pessoa melhore em um defeito, eu não preciso fazer a lista toda de todos os defeitos dela de uma vez. Eu foco naquele que é pior, ou que assim tá, de repente, a raiz dos outros, né? Não preciso fazer todo o sermão, né? Então o Chevreul fala também: a virtude da discrição consiste, em primeiro lugar, em não querer saber tudo, e depois em saber não dizer tudo. Então, uma pessoa que vive a discrição, ela obviamente não faz fofoca. Ela não fala mal dos outros. Ela é discreta. O que é uma pessoa discreta? É o contrário do fofoqueiro, né? O fofoqueiro, ele é indiscreto, ele faz perguntas. Por que o fofoqueiro, ele pergunta, né, tanto? Geralmente uma pessoa que pergunta bastante da vida dos outros, quer saber todos os detalhes, ela é fofoqueira, né? Lógico, se não for de repente um diretor espiritual, um conselheiro, alguém assim que está te atendendo, psicólogo, ele pergunta mesmo, porque daí ele tem que saber para ajudar. Mas não é num cafezinho, numa saidinha, que eu vou perguntar tudo, né, da vida das pessoas, né? E aí, e o seu marido? E ele tem problema na família dele? Sei lá, né? Isso é indiscrição. Quando você quer saber todos os problemas, tudo de todos. Porque você, mesmo que você não passe para frente, no fundo é uma curiosidade desmedida pela vida alheia.
E a verdade também é que é muito difícil a gente saber os detalhes da vida alheia e não passar pra frente, né? Não cair numa fofoca, né? Ou quando você menos espera, você fala, né? Ah, não, mas a fulana, ela tem bastante dificuldade nisso. Sei lá. Às vezes... o inimigo, ele é muito ardiloso e a gente é muito bocó. Então a gente cai. Às vezes numa conversa que era pra ser uma amenidade, você já vai lá e joga uma coisa de uma pessoa, né? Que você ficou sabendo, fiquei sabendo que deu briga lá na família, que tem um filho que usa droga, que tem, sei lá, né? E já vira uma fofoca, uma coisa que não precisava ser, né? Que era para ser uma conversa amena, né? Por exemplo, vamos imaginar aqui um exemplo. Ah, fulana tá de cara feia hoje, por que será? Deixa ela tá de cara feia. Seria a resposta, né? De uma pessoa discreta. Ah, não, deixa, vamos relevar, ela deve estar estressada. Aí o que uma pessoa indiscreta faria? Falaria, não, mas sabe o que é? Que ela tem um filho que usa droga, então deve ser isso, o marido bate nela. Já começa a contar um monte de coisa, por exemplo, que o outro não precisava saber. De repente é um colega de trabalho, de repente é uma pessoa, sabe? De repente é uma pessoa mais maldosa ainda, mais fofoqueira, que você vai fazer um mal danado para a reputação, a honra da outra pessoa, porque aquela pessoa para a qual você disse vai espalhar e aquela outra vai ser conhecida como a mulher que apanha do marido em todos os lugares. Ninguém quer ser taxado assim, né? Vamos supor que eu apanhasse do meu marido, que não é o caso. Eu sou muito mais do que a mulher que apanha do marido, né? Todo mundo é mais do que pai de um filho que usa droga. Sei lá, uma pessoa depressiva, a gente é mais do que isso. A gente não quer ser taxada disso. Só que quando a gente é alvo de conversas e pessoas indiscretas que falam da nossa vida, os outros acabam rotulando a gente. Isso acontece às vezes até sem querer, a gente sabe, né? Ai, não vou rotular, mas se eu sei o defeito dela, meio que aquilo fica chamando. Então, muitas vezes é melhor não saber, né? Ai, não vou saber que ela tem um filho assim, ou, né? Que daí eu fico mais natural no trato. Acho que eu me fiz entender, tá? Se eu não me fiz, vocês podem perguntar aí, manda as mensagens e a gente esclarece, tá bom? E o Chevreau, ele fala assim: abaixe os indiscretos, os que procuram informar-se sobre tudo de todos, os que fazem perguntas a queima-roupas sobre assuntos que não lhes dizem respeito. E é evidente, gente, que a gente não tem nenhuma obrigação de dizer a verdade àqueles que não têm o direito de sabê-la. Ou, pior, aqueles que você sabe que poderiam fazer um mau uso da resposta que arrancasse de nós. Então, não é pecado nenhum e não é rudeza nenhuma eu simplesmente saber cortar uma pessoa indiscreta também, fazendo perguntas indiscretas, né? Ah, Isabela, por que seu casamento tá indo mal, por exemplo? Por que você tá, sabe, de repente é uma pessoa que nem me conhece tanto e tá falando, por que seu casamento tá indo mal? Por que você tá, não sei, a pessoa, vocês sabem, né? Ela fica especulando, né? Você corta, fala, não é nada. Não, eu prefiro não falar sobre isso agora. Simplesmente isso, corta o barato da pessoa. Às vezes a pessoa fica sem graça, né? Mas o problema é dela. Ela tem que ficar sem graça mesmo, se ela nem me conhece e tá querendo saber todos os pormenores, os bastidores da minha vida, as minhas lutas, né? A gente tem que saber cortar. Por que você está perguntando? Por que você quer saber isso? Porque é a verdade. Por que a gente pergunta isso para uma pessoa indiscreta, né? É até um filtro. Porque na realidade, quando a gente pergunta, por que você quer saber? Aí ela vai falar, ela vai ficar quieta geralmente. Por quê? Porque é por curiosidade, por fofoca. Porque antes da fofoca vem a curiosidade. Você fica curioso para saber da vida de alguém e depois você fofoca.
né? Depois você faz seus julgamentos, muitas vezes negativos, e leva para frente em forma de fofoca, né? Então, quando a gente encosta a pessoa na parede, né? A gente fala, mas por que você quer saber? Isso é relevante no momento? A pessoa fica sem graça, né? Porque no fundo ela sabe que era simplesmente por curiosidade, por espírito de porco, né? Por pecado mesmo, né? E as pessoas muito boas, eu tô falando porque as pessoas muito boas fazem esse tipo de pergunta, pessoas muito boas caem na fofoca, né? Porque infelizmente a gente, acho que no Brasil também, todo mundo fala, o brasileiro é muito acolhedor, muito conversador, mas o brasileiro também é muito fofoqueiro, fica jogando conversa fora. E a gente vai prestar contas a Deus, né? Numa das cartas de Santiago, ele fala que a gente vai prestar contas a Deus da palavra dada, de toda a palavra dada, de tudo. Então, dessas bobagens que a gente fala no dia a dia, comenta sobre um que é preguiçoso, o outro que é mal-humorado, o outro que é grosseiro, enfim, a gente vai prestar contas. Você está ajudando esse seu irmão falando que ele é preguiçoso pelas costas dele? Ou está prejudicando a imagem dele, a reputação, tudo isso? Se está prejudicando, provavelmente está, né? Está prejudicando, aí é pecado. Agora é diferente se eu falar para uma amiga assim, olha, desculpa falar, mas eu reparei que o seu marido, ele está muito com, sei lá, com uma cara muito séria, tá? Acho que, né, você já pensou sobre isso, o que está acontecendo? Veja, que daí eu tô falando com uma intenção de ajudar, né? Tô falando assim, não tô falando, o seu marido é sisudo, alheio, mas, seu marido tá sério, eu tô reparando que ele tá sério. Vai ajudar ele, né? Isso não é fofoca. Eu não falei também cheia de julgamentos, né? Mas tô dando um toque para uma pessoa, uma amiga minha. Isso de repente era aquele toque que a pessoa precisava. Ou quando eu falo para alguém, você vê seu filho aí, vê, parece que ele fica o dia inteiro no quarto, leva ele no médico, de repente, ele tá ficando deprimido, de repente tá acontecendo alguma coisa com ele. Isso aí não é fofoca, porque eu tô falando para quem de direito, para quem pode tomar uma atitude, né? No caso, a mãe do menino, né? Nesse exemplo. Então, eu falei para a mãe, toma uma atitude, como uma sugestão, né? Nesse sentido, eu não fui indiscreta, porque eu visei a ajuda, a melhora, né? No fundo, eu não quero falar mal do menino, que ele só fica no quarto o dia inteiro, fica dormindo, sei lá. Não, eu quis ajudar, né? Ajudar a pessoa a tomar uma atitude. Aí, nisso, é bacana, né? Então, todas as famílias têm a sua história, todas as famílias têm seu jeito, as personalidades que estão dentro da família, cada uma é tão única, né? Somos tão diferentes. E a gente tem que saber conviver e não ficar apontando os defeitos. Se a gente fica num ambiente de fofoca, de indiscrição, o pai fala mal da mãe, fala mal de um filho para o outro, comenta. Nossa, você fica pisando em ovos dentro daquela casa, porque todo mundo fica pisando em ovos, na verdade, né? Às vezes todo mundo é fofoqueiro e indiscreto, porque aprendeu a ser assim. Mas ao mesmo tempo não é um lar, né? Não é um lugar para o qual você quer chegar, porque você sabe que você está sendo sempre julgado, avaliado. Então, qual que é uma postura sábia de uma mãe, de um pai? Vocês podem até comentar do defeito de algum filho entre vocês. E às vezes a gente... isso vai acontecer. E filhos maiores, às vezes o filho tem 60 anos, você tem 80 e vai estar vendo aquele defeito. Você pode comentar com o marido, com o cônjuge,
como uma forma de melhorar, né? Nossa, mas a fulana, nossa filha fulana tem 60 anos e ainda não aprendeu tal coisa, né? Como que a gente vai ensinar? Né? Vocês podem comentar entre vocês, porque vocês são pais e vocês amam aquela pessoa, aquela filha, né? Muito mais do que qualquer defeito, né? Então, vocês podem comentar entre si para ajudá-la. Mas vejam, é diferente de eu ficar uma mãe que fofoca de um filho para o outro, né? Uma mãe que fala para um outro filho, assim, ai, viu, a sua irmã é uma preguiçosa, a sua irmã é isso, a sua irmã só faz burrada, né? E o que o outro filho vai fazer? Ele vai ficar só com raiva da irmã, ou do irmão, sei lá, né? Ou seja, é fofoca. Você mãe, você pai, tem que ser muito discreto. Eu não posso passar para frente confidências dos meus filhos. Se o meu filho se abriu comigo e falou, mãe, eu estou passando por tal questão na escola, tal, eu não vou ficar falando na mesa de jantar. E se alguém me perguntar, algum outros filhos, mãe, e o fulano, como é que tá? Eu posso dar uma resposta genérica, falar, ai, o filho, ele tá com alguns problemas. Agora eu não preciso responder a curiosidade dos outros irmãos. Porque os outros irmãos, às vezes, são muito bons, mas vão fazer fofoca, podem fazer grupinho entre eles. Imagina que tenha um irmão da família que caiu no uso de drogas. É óbvio, né? Não tem que ficar escondendo as coisas, né? De repente, você tem que falar, ó, gente, a gente tá com um problema sério, o irmão de vocês, o tal, tá com problema de drogas, né? De repente, você tem que falar. Isso que você tem que ponderar. Presença de Deus. Meu Deus, será que eu devo falar ou não? E como falar? Como que eu vou falar para não virar fofoca? Se for para ajudar, a gente fala, né? Ou, de repente, sim, você ficou sabendo que o seu filho usou droga ou voltou bêbado da festa, sei lá, né? Vamos usar o exemplo do voltou bêbado da festa, que acho que é menos pior do que a droga, né? Droga já é um exemplo muito forte, né? Droga é uma coisa... os dois são graves, mas acho que droga é pior porque vicia, né? O bêbado uma vez na vida é difícil esse filho virar um alcoólatra, né? Ele precisa só de um sabão dos pais, né? Agora droga já é outros 500, né? Então vamos usar o exemplo, né? Um filho que voltou bêbado de casa. Você, mãe, você viu isso. Você vai conversar discretamente com esse filho no quarto dele. Vai lá no quarto, filho, quero conversar. Que isso não se repita. Tem que conhecer o limite, tal. Daí você vai dar a sua bronquinha, seu sermãozinho, mas como mãe no seu papel de educadora ali, querendo ajudar, né? Como mãe ou como pai, né? Mas eu não vou falar na frente de todos os outros filhos assim, porque fulano, você voltou bêbado, porque dali a 30 anos, esses outros filhos podem ficar taxando o outro de bêbado. Você é um bêbado, porque a pessoa bebeu uma vez, né? Além da conta. Aí ela vai passar a ser um bêbado, vai se sentir excluído, né, do seio familiar, vai se sentir mal, com a autoestima baixa. Daí que você faz a pessoa ficar mais propensa a fazer, né? Não me encaixo mesmo nessa família, então eu vou fazer tudo de errado. Tudo que eles mandam a gente não fazer, eu vou fazer, né? Então tem que ter sabedoria. Então, muita sabedoria que nós, enquanto pais de família, precisamos ter. Uma mãe também, uma esposa que recebe em confidência um segredo de uma amiga. A amiga faz um desabafo, que isso é comum entre nós mulheres, né? Mulher gosta, parece que para a mulher pensar, ela tem que pôr para fora. Então, muitas vezes a gente fala com uma amiga de uma situação, nossa, só de pôr para fora parece que a gente consegue analisar melhor, né? Então, uma amiga sua desabafou que está vivendo uma crise no casamento, que o marido a traiu, por exemplo, ela descobriu tal. Eu não preciso contar para a casa inteira. Olha que postura indiscreta. Imagina, uma amiga conta isso, daí ela vai embora, eu conto para os meus filhos, porque a fulana, o marido dela está traindo. Calma.
né? Ou pro meu marido. Ele não é obrigado a saber de tudo da minha vida e da vida das minhas amigas, né? Da minha vida no sentido de assim, tudo que eu vejo, escuto, eu não tem que passar pro meu marido. Pode ser até prejudicial. Aí uma situação que era para ficar entre aquela pessoa lá no seio familiar, né? A sua amiga de repente ia conseguir lidar com aquilo, com sabedoria, discrição e tal. De repente, ela vê que tem gente olhando feio para ela na rua. A pessoa consegue, ela sente, quando a gente é alvo de fofoca, quando estão falando mal da gente ou comentando alguma coisa, a gente sente no ar. Então você pode estar fazendo um super mal e às vezes você vai acabar com aquele casamento. Porque imagina seu marido conhece o fulano, aí ele vai lá e traiu sua mulher, né? O outro cara pode pensar, já que todo mundo já sabe, eu vou sair de casa mesmo, né? E pronto, acabaram com o casamento, né? A culpa é dele que traiu. Não, mas ele pode ter traído, mas se de repente ele traiu e se arrependeu, né? Depois acabou o casamento mais por vergonha dos outros do que pela traição em si. Então, vejam, a gente tem muita responsabilidade sobre o que é dito. Então, não vamos ficar de leve trás de informação, de agente duplo, como aquelas pessoas que cada um que sai de perto dela, ela vai lá contar para os outros o que falou, né? Nossa, como é horrível, gente, assim. E às vezes a gente é dentro da nossa casa. A gente fomenta a discórdia. Fica fazendo leve trás. Então, gente, o melhor método, aqui fala o Chevreau, né, é sermos sempre abertos. Nós, abertos e confiantes, escutarmos sempre os outros. É preciso que a gente se esforce, né? Óbvio, né? A gente coloque um esforço para escutar. Tem gente que é mais chata, né? Mais enfadonha, né? Mas quanto mais aberto a gente for aos outros e mais discreto, mais os outros vão confiar na gente. Quem é que quer contar uma coisa para alguém fofoqueiro, né? Você não conta. E se o fofoqueiro for sua própria mãe, seu próprio pai? O que você prefere, né? Que seus filhos se abram com você ou não? A gente sabe que o melhor é que os filhos contem, partilhem suas vidas conosco. Se um amigo faz uma bobagem, se eles sofrem um assédio, um pequeno acidente, um bullying na escola, ou se eles fazem o bullying, mãe, eu fui muito maldoso hoje com o fulano. A gente quer que eles nos contem, porque assim a gente pode ajudar. Mas muitas vezes não nos contam porque a gente conta para a família inteira, vai contar para a avó. Que é humilhação desse ponto para uma criança também, mesmo com criança, às vezes a gente é muito desrespeitoso. A criança, assim, dá 6, 7 anos, ela já está muito atenta ao que os outros falam dela. E de repente ele dá um chilique em casa. E eu vou lá e falo para os tios, para os avós. Ela já fica envergonhada e ela vai perdendo a confiança. Não é que assim, eu não possa comentar, né? Nossa, meu filho está numa fase difícil e tal. E a gente sabe que isso aí são desabafos, né? De repente, desabafos de mãe, né? Você não está falando, né, de um defeito, mas está fazendo um desabafo, né? A birra do meu filho. Mas tem modos de falar. Você não pode ser responsável por rotular o seu filho de birrento. De repente, o sujeito está com 20 anos e o tio fala, você é um birrento. Porque ele fez uma birra quando tinha 6 anos. Então, a gente tem que ser muito responsável. Vamos fazer um intervalinho, a gente já volta. Continua falando sobre a virtude da discrição. Fiquem por aí.
consolo e defensor, amável hóspede da alma, alívio incomparável, descanso no trabalho, brisa no calor ardente, consolo na aflição. Oh, vem Espírito Santo, manda do céu um raio de tua luz. Oh, vem Pai dos pobres, vem doador de graça divina de luz. Oh, ditosa luz divina, Deus fiéis vem ilumina. Sem ti não pode haver inocência ou bem no homem. Vem livrar-nos do pecado, vem curar nossas feridas. Oh, vem Espírito Santo, manda do céu um raio de tua luz. Oh, vem Pai dos pobres, vem doador de graça divina de luz. Oh, vem. Vencer a aridez, nossa apatia e rigidez. Guarda-nos no bom caminho, dá teus dons aos que confiam, e como prêmio da virtude, dá-lhes a felicidade eterna. Oh, vem Espírito Santo, manda do céu um raio de tua luz. Oh, vem Pai dos pobres, vem doador de graça divina de luz. Oh, vem Espírito Santo, manda do céu um raio de tua luz. Oh, vem Pai dos pobres, vem doador de graça divina de luz. Você está ouvindo Café com a Bela, com Isabela Bacarim. É um programa para você e sua família. Vem com a gente! Queridos, voltando aqui, falando sobre a virtude da discrição, mas antes de continuarmos com o programa, quero lembrá-los de fazer a contribuição aqui. Seja um amigo da rádio, faça a sua contribuição. A gente tem esse carnezinho aí para você se organizar. Peça conosco, mande um WhatsApp para nós, que a gente entrega para você, tá bom? Esse carnezinho não é boleto, não tem código de barra, é simplesmente para você anotar, você se organizar melhor nas suas contribuições, porque no dia a dia às vezes passa, né? A gente tem intenção de ajudar, mas de repente, passou 3 meses, não ajudei, né?
Então, é uma forma que a gente encontrou para ajudar vocês a nos ajudarem, para facilitar a vida de vocês. Mas também, quem quiser pode fazer um Pix. O Pix é o nosso celular, que aparece aí na tela. O mesmo Pix é a Associação São Miguel Arcanjo, que aparece no banco quando você vai transferir o dinheiro, né? Então, essa é a nossa rádio. Vocês podem fazer a doação, porque a gente precisa de dinheiro para manter a nossa rádio, para esses aparelhos, essa estrutura que a gente tem aqui. Então, nos ajude a tocar famílias, a levar a voz de Deus mais longe e mais forte. E também quero falar aqui do nosso patrocinador, Cenas de Casa. É uma loja muito linda lá na Rua Goiás. Eu sempre passo por ela. Eu vi até uma placa, está com promoção de toalhas. Então, passem lá nas Cenas de Casa para deixar a sua casa com cara de lar. Dê o melhor para sua família. Então, não use lençol furado, toalha rasgada. Faça um investimento, dá uma renovada, né? Não quer dizer que você tem que ficar comprando o tempo todo. Você saiba viver a virtude da pobreza, no sentido de ter poucas coisas mais boas e cuidar bem do que a gente tem, né? Cuidar, como aquele pobre que só tem aquilo, né? Cuide bem, então lave bem. A gente souber lavar também, a gente pode ter coisa boa. Compra um lençol bom, compra uma toalha boa, mas lava com o produto certo, não fica jogando que boa, né? É isso. Então passa lá nas Cenas de Casa, prestigie o nosso patrocinador. E quando você for lá, você também fala que ouviu na rádio, porque eles têm que saber que você veio da rádio, que você é público da nossa rádio. Né? Vamos prestigiar os nossos patrocinadores. E vamos voltar agora aqui falando da virtude da discrição. Eu me alonguei nessa virtude, mas eu acho que ela é tão importante que eu vou me alongar nesse segundo bloco também, né? Vou continuar falando sobre isso. Porque eu preciso dar muitos critérios a vocês, né? Como é que a gente vive essa virtude, né? Não basta eu simplesmente descrever a virtude da discrição. Mas eu tenho que dar critério para vocês. Vocês têm que entrar na cabeça de vocês. Porque no dia a dia de vocês, quando houver as situações práticas, vocês vão ter já esse critério bem formado, né? Porque no nosso dia a dia a gente não fica pensando, será que isso é uma virtude? Será que não, né? A gente não pensa assim tão teoricamente, mas os exemplos eles fazem, né, a coisa ficar mais fácil na nossa mente. A gente enxerga melhor com exemplos, né? O Chevreau ele fala aqui que a gente tem que saber respeitar o silêncio do próximo também. Isso é ser discreto. Então, um filho que está numa fase mais isolada, que não quer conversar, de repente a gente fala, né, filho, conta o que aconteceu, tô vendo que você tá quieto. Não, nada, não quero falar. Então a gente não deve ser aquela que fica cutucando o tempo todo. Não, fala, você tem que falar, fala. Porque isso é chato. E isso faz a pessoa bloquear mais ainda, né? De repente aconteceu algo e a pessoa quer absorver bem no interior dela, ela quer analisar os fatos. Ela está chateada com uma situação, mas ela ainda quer entender melhor o que aconteceu, como foi mesmo essa situação, repassar os fatos na sua cabeça. Então a gente dá esse tempo para a pessoa, a gente tem que saber respeitar esses silêncios. Quando a gente tem a atitude que é a oposta de um fofoqueiro, né, ou seja, essa atitude de respeitar o silêncio do próximo, não ficar cutucando, a pessoa ela vai se abrir para você, ela se volta para você. Não, de repente, não naquele mês, vai passar, né? Mas passada a fase, quando ela se sentir bem, ela vai comentar com você, ela vai atrás. Agora, uma pessoa que insiste demais, não, me conta, eu quero que você me conte, eu sou sua mãe, tenho direito. As mulheres fazem mais isso, né? Mas os homens também podem fazer. Ficar especulando para tirar da pessoa, isso causa mais afastamento. A pessoa quer, não, vou me livrar aí. Não vou falar nada para minha mãe, não. Ela tá louca para saber, para contar tudo pro meu pai, né? A gente já até intui as intenções de um fofoqueiro, né?
Então, se eu tenho boa intenção, eu rezo pelo meu filho, rezo pelo meu esposo, pela minha esposa, eles vão me contar, se for relevante. E a gente tem que aprender a aceitar, enquanto pais, eu digo que os nossos filhos, eles vão crescendo e eles têm um mundo próprio, interior deles. E a gente passa a saber cada vez menos do que eles pensam. E eles têm esse mundo interior, vai ficando mais velho, o mundo interior, as fantasias, os sonhos, tudo que acontece, a imaginação, crescem também, né? Quantos pensamentos nos passam na cabeça. E é como eu falei no programa anterior, nem tudo eu vou falar. Porque tem coisa que não compensa ser falado. E tem coisa que eu não quero falar. De repente, do meu relacionamento com Deus, eu vou falar se for para para fomentar em alguém, né? Mostrar para alguém como é importante ter esse relacionamento com Deus. Aí eu dou o meu testemunho, mas tem coisas que eu quero que guarde. Só que fique só entre eu e Deus. E eu não tenho que ficar falando. Por que você tem essa vocação ou não? Como você pensou? Por que você largou, né? Saiu do seminário, sei lá, né? Essas histórias não tem que ficar dando conta da minha vida para os outros, não. É entre eu e Deus, o que interessa, né? O que eu pensei, se naquele momento fiquei com raiva do meu superior ou não, se eu fiquei com raiva do meu esposo. Não. Então, assim, muitas das coisas que acontecem na vida dos nossos filhos, a gente não vai ficar sabendo mesmo. A gente tem que estimular esse ambiente de confiança, mas ao mesmo tempo entender que quanto maiores eles vão, menor o nosso domínio no interior deles. E respeitar. E se você criou um ambiente de confiança no seu lar, se você mostrou que você quer ajudar, ele vai te procurar. E a melhor coisa que a gente faz é rezar pelos nossos filhos. E nem tudo que vai passar na vida dos nossos filhos a gente vai ficar sabendo. Às vezes pode ter acontecido algo grave na vida deles e a gente não fica sabendo. E tudo bem, você não é pior mãe, pior pai por causa disso. Foi uma escolha dele, né? É só a gente pensar na gente, né? Tudo a gente conta para os nossos pais? Nem tudo. De repente tem situações que você fala, nem vou contar para poupar a pessoa, né? Alguma situação triste que aconteceu, vamos supor, pessoa que sofreu um assédio, né? Sei lá. Às vezes você podia ter resolvido, né? Se falasse com os pais e chamar a polícia, resolver. Mas naquele momento, de repente não falei para os meus pais, e agora? Passado 15 anos do que aconteceu, eu vou falar? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes vou causar mais sofrimento, vou causar sofrimento. Então eu não quero falar. E pronto, né? É muito importante a gente controlar esse impulso que a gente tem de dizer sem pensar, sem filtro. Geralmente quando acontece uma coisa engraçada, a gente já vai logo passando para frente, né? Uma situação inusitada, engraçada, a gente passa para frente. Mas pode ser que essa situação muito engraçada de contar, ela seja uma situação dolorida para a pessoa, né? De repente estava com uma amiga e ela passou um vexame e tal, e eu conto isso para todo mundo rindo, à custa de divertir, né? 5 pessoas, para divertir lá 5 pessoas, um grupinho, eu às vezes causo uma humilhação naquela uma pessoa, né? Então a gente tem que fomentar bem essa sensibilidade, essa reflexão interior, né? Como eu já citei anteriormente, né, o apóstolo Santiago, ele afirma que o homem que é capaz de dominar a sua língua é um homem perfeito. Ele mesmo, né, ele fala como é difícil, mas uma pessoa que mais domina do que o contrário, do que é dominado pela língua, a gente vai ficando mais perfeito. Então, uma pessoa que reza muito, que reza o terço, que vai à missa, mas que é um fofoqueiro, ainda não é uma pessoa santa. Tem muito que melhorar, né? Então, melhorar a língua.
ou que comenta, né, faz fofoca do padre, né, vai na missa todo dia, mas tá lá. E daí chega em casa e fofoca do padre, fofoca das pessoas que trabalham ali na igreja, das pastorais. Quer dizer, eu tô mais fazendo o inferno daquilo, né? Em vez de estar aproveitando do céu na terra, que é a missa, eu tô trazendo o pecado para dentro, né? De mim, do ambiente, né? Trazendo só os podres, né? Do padre, das pessoas. Gente, quanto mais a gente convive com uma pessoa, mais podre a gente vê da pessoa. É óbvio, é assim. Não é que a gente conhece os defeitos das pessoas que moram conosco? Por quê? Porque eu convivo mais. De repente, o meu colega de trabalho, que eu acho que é um santo, porque eu só vejo ele lá no trabalho, eu conheço poucos defeitos. Mas, ao mesmo tempo, também, quanto mais a gente convive com uma pessoa, mais a gente vê as qualidades. Se a gente só está vendo o defeito, é porque a gente tem que purificar o nosso olhar. Porque quando eu convivo com o meu cônjuge, por exemplo, eu vejo mais os defeitos dele, mas mais as qualidades. Eu vejo, nossa, aquele dia, olha, ele se superou. Eu sei as nuances, né? Então, se eu só vejo um negativo, é porque o meu olhar precisa ser muito mais purificado. Nas reuniões de família, a gente conversa muito, né? Quando a gente é criança, a gente brinca, mas depois, né, de adulto, a gente vai Natal, Páscoa, mesmo essas festas religiosas, né, festas santas, a gente conversa, né? E aí a gente tem que tomar cuidado. Já pensou em pleno Natal, vocês conversando o quê? Sobre a vida dos outros? Fofocando? E pode ser que vocês tenham uma pessoa fofoqueira em casa e tá, como é que eu vou fazer, né? Eu, em concreto, tenho uma pessoa aqui que me veio na cabeça da minha família que é muito fofoqueira. Não é nem mulher, é homem. Mas é uma pessoa que, então, hoje sempre está comentando, eu conheço a história dessa família, sabe? Vai falar assim, esse é seu amigo que você foi e tal. Sabia que o pai dele separou da mãe, sabe? E é uma pessoa que daí sempre sabe tudo de todo mundo, é incrível. Sempre tem alguém que ela conhece. E como que a gente lida com uma pessoa dessa? Porque dá vontade de falar, né? Você não... Fecha sua boca, você não percebe que você só sabe falar da vida dos outros, né? Dá vontade de falar. Mas, como eu falei, vou ajudar a pessoa? Provavelmente não, né? Não dessa forma, né? Ainda mais se for um tio, alguém mais velho que eu, né? O ideal é que pessoas de mesma hierarquia ou hierarquia superior que corrijam, tá? É bom vocês terem esse critério também, né? Pode ser que um dia eu tenha que corrigir uma tia, um tio, ou falar alguma coisa, vó, não foi legal aquilo que você falou, né, que a senhora falou, tal. Pode ser, mas o ideal é que pessoas de hierarquia superior, né, porque na família vai a sobrinha corrigir a tia, o tio, né. É esquisito, acho que fica mais humilhante para a pessoa, né, nossa, eu velho aqui recebendo uma correção dessa serzinha aí que eu vi nascer, né. Então, muitas vezes a gente não pode falar, né? A gente pode ajudar a pessoa, ou se não conseguir, que outras pessoas fomentem. Fala assim, fulano, você não tá vendo que seu filho é muito fofoqueiro? Vó, não tá vendo? Vó, faz alguma coisa. E deixa, né, nas mãos de quem de direito fazer. Mas se a pessoa não fizer e não tiver jeito, se tiver que conviver com essa pessoa, com esse defeito tão patente, simplesmente não dá margem. Tá, vamos supor, ela vai fazer a fofoca, ela vai falar, porque sabia que o fulano, o ciclano e tal. Você não seja aquele que fica instigando. Me conta mais. Não. Mas ao mesmo tempo você não precisa ser antipático, grosseiro. Então você simplesmente muda de assunto, ou você fala, interessante, mas ela tem muitos pontos positivos, daí traz o ponto positivo, um elogio para a pessoa que está sendo o alvo da fofoca, né? Se não tiver jeito, gente, vocês saem. Disfarce e sai. Sai da rodinha da fofoca. Não seja você aquele que fica lá, porque se você ficar, você vai cair. Quando, de repente, você menos espera, você já está falando mal de alguém e do cicrano já começa a falar mal do beltrano e parece que é um ciclo assim, que não acaba, né?
Então você, deixa eu ver, pegar mais água lá na geladeira. E vai, chega lá na geladeira, vai na cozinha, ver se o assunto da sala continua igual, você dá mais uma enrolada, aí já volta da cozinha, já pensa em outro assunto, vou chegar já da cozinha falando, olha, gente, tem água, e tenta mudar de assunto, né? Enfim, né? A gente tem que ter estratégias para lidar com pessoas fofoqueiras, mas cuidar disso, cuidar que, especialmente, né, nessas reuniões familiares, que as pessoas não achem que, beleza, reunião familiar é reunião onde eu fico com a fofoca em dia, né? Não, nenhum ambiente a gente deve ficar com a fofoca em dia. A fofoca tem que estar sempre para trás. A gente tem que estar por fora das fofocas e não por dentro, né? Então, cuidar disso, né? E até para dar bom exemplo aos nossos filhos, né? Como que eu vou falar não fofoque se eu tô ali e só fico fofocando, né? E não ficar passando para frente histórias que a gente não sabe. Muitas vezes, né, a gente fala, mas onde é fumaça, há fogo, né? Porque geralmente a gente já traz um defeito de uma pessoa e já começa a fazer 1000 julgamentos, né? Ela é assim porque foi assado, porque, né? E o Chevreau, ele fala assim, olha, normalmente na boca dos fofoqueiros há mais fumaça do que fogo. Os fofoqueiros, eles são os primeiros que julgam, que já falam, fulana é preguiçosa, não sei o quê. E às vezes não sabe, a fulana tá doente, a fulana tá no quarto porque tá com dor de cabeça, tá tomando um remédio para ansiedade que dopa. Eu tomei um remédio para ansiedade esses tempos, tomei um pouquinho, gente, tive que pedir socorro para médico, falei, não dá, esse negócio dá vontade de pôr 2 palitos aqui pro olho ficar aberto, porque você só quer dormir. Ou seja, né? Alguém de fora podia falar, nossa, a Isabela é preguiçosa, né? Eu tive até que falar para os meus filhos, mamãe tá no momento que a mamãe tá tomando um remédio que tá me deixando com muito sono, né? Mas falei para os meus filhos, não falei para todo mundo, né? Mas estou dando um exemplo, né? A gente não sabe o que passa na vida de uma pessoa. Graças a Deus não estou tomando esse remédio mais, porque tudo certo. Então, não se tem o direito de falar das faltas e dos defeitos do próximo, a não ser quando há esse dever. Que esse critério fique bem claro para vocês, tá? Eu não falo dos defeitos dos outros, a não ser que eu tenha essa obrigação, a não ser que seja para ajudá-la, né? A não ser que seja uma amiga que busque muito meu conselho. Eu não vou dar um conselho mentiroso, né? Vou falar, olha, fulana, a impressão que eu tenho é que você nunca está na sua casa, por exemplo. De repente é por isso que seu casamento está desmoronando, né? Aí eu tenho que falar, a pessoa está buscando um conselho, eu tenho o dever de falar, né? Que de repente é só a única chance que ela tem, né? Para enxergar. Enfim, queridos, já deu nosso tempo, espero que vocês tenham aproveitado. Passem para frente esse vídeo, se vocês estiverem vendo no YouTube, Facebook, deem like, deem coraçãozinho, sei lá, né? Compartilhem com seus amigos e reflitam. Reflitam sobre essa pequena virtude, passem para frente, passem para os fofoqueiros também. Fala, olha, eu vi um vídeo que pode te ajudar. E vamos levar essa mensagem mais longe, tá bom? Um beijo para vocês. Até semana que vem. Aguardo vocês. Tchau. Viu Isabela Bacarin com o programa Café com a Bela. Te esperamos quinta-feira que vem às 10 horas da manhã. É de sonho de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira, o giló dessa vida comprida a sol.
Meu pai foi peão, minha mãe solidão. Meus irmãos perderam-se na vida em busca de aventuras. Descasei, joguei, investi